mas estamos de volta. Mateus capítulo 16, versículo 18. Versículo 18. São palavras do Senhor Jesus que dizem assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pode se assentar, em nome de Jesus. E como hoje é culto de doutrina, eu quero falar sobre eclesiologia, um pouco sobre eclesiologia. Nós sabemos que a igreja ela é composta de muitas doutrinas, mas também existe uma doutrina que fala da própria igreja. É justamente esta: eclésio, de eclesia, igreja, logia, eclesiologia, estudo da igreja. E já que a internet se tornou o principal canal de comunicação dos últimos anos, e existem até mesmo pessoas que nem congregam mais, ficam só pulando de culto em culto na internet, escolhendo a live que mais lhe agrada, ou o youtuber que faz o corte bíblico mais legal. E de tudo isso existe muita heresia também, muito besterol. Então, já que isso vem acontecendo, nós precisamos alinhar a nossa fé, alinhar o que nós cremos, porque hoje você encontra de tudo. Há 40 anos atrás no Brasil, você encontrava igreja católica, igreja evangélica, espiritismo e centro de macumba. Às vezes um seixonoia da vida. Mas hoje tem de tudo. Ainda hoje, eu recebi um vídeo de um irmão, e o irmão dizia: pastor, essas coisas aqui me deixam indignado. Pois é. Ele me mandou um vídeo de um casal de supostos pastores, não sei de onde aí. Um casal de pastores enchendo uma bexiga. E o pastor dizia que os pulmões dele eram pulmões saudáveis e sarados. E todo aquele que comprasse aquela bexiga com o ar dele seria curado de qualquer enfermidade. E a bexiga estava sendo vendida a R$500. E ele falava: aqui está minha esposa também, ela também é uma pessoa que tem um pulmão ungido. E ela sacudia a bexiguinha assim. Isso é uma palhaçada. Isso não pode ser chamado de igreja, nem de pastor, muito menos de cristianismo. Eu falei: irmão, esquece esse lixo. Esquece esse lixo. Nós não precisamos disso. Então, irmãos, é necessário nós falarmos um pouco sobre a igreja, porque a igreja
não é o que cada um entende por igreja, mas é o que a Bíblia diz a respeito de igreja. Nós estamos em uma época onde as pessoas falam muito assim, não, mas na minha opinião, uma igreja, bom, mas eu acho que uma igreja não tem que achar nada, e você não tem que ter opinião de nada, tua opinião não vale nada, você tem que ir para a Bíblia, e ver o que a Bíblia diz a respeito de igreja. O que estiver fora da Bíblia, está fora do que Deus planejou como igreja. Então eu espero que através desse breve estudo, nós possamos reafirmar as estacas bíblicas da igreja, e esclarecer qualquer mente duvidosa acerca dos assuntos que falaremos hoje. Bom, nós sabemos que toda instituição está fundado em alguém. Amém? Se você pegar, por exemplo, aquela fábrica de carros Ferrari, ela está fundamentada nos conceitos de Enzo Ferrari. Se você pegar Porsche, ela está fundamentada na vida do seu fundador, Ferdinand Porsche. Poderíamos aqui falar de tantas outras megas empresas que estão fundamentadas sobre o seu fundador. Se falarmos em SBT, está fundamentado sobre Silvio Santos. Quero ver o que vai ser do SBT quando o Silvio Santos partir. Mas quando falamos de igreja, ela está fundamentada no quê? Ou ela está fundamentada em quem? O catolicismo romano ensina que a pedra fundamental da igreja é Pedro. Justamente por conta deste versículo que nós lemos, o qual Jesus diz a Pedro: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então a Igreja Católica acredita que Pedro é a pedra fundamental sobre a qual Jesus edificou a igreja. Aí o catolicismo romano ensina que Pedro mudou-se para Roma. Não há nenhuma evidência bíblica disso. E diz que lá em Roma, Pedro deu origem à linha sucessória papal. Então eles acreditam e ensinam que o Papa é o sucessor direto de Pedro. Sendo assim, a igreja está fundamentada sobre o Papa. O que o Papa fala é lei, vale. Não é bem isso o que a Bíblia diz. Se a pessoa entender um pouco de língua portuguesa, ela perceberá que Jesus usou aqui a palavra esta, e não essa. A diferença. Quando você diz essa, você está falando de terceiros. Quando você diz esta, você está falando em primeira pessoa. E Jesus está dizendo aqui: eu te digo que tu és Pedro. E ele não diz assim para os outros: e sobre essa pedra, essa, falando de Pedro, edificarei a minha igreja. Mas ele usa a palavra para a primeira pessoa. Ele diz: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Se nós entendêssemos um pouquinho da língua grega, ficaria bem mais fácil de compreender, porque Jesus ele usou duas palavras diferentes aqui. O nome Pedro significa pedra, uma pedra qualquer, um pedrisco, aquelas pedras que você põe no estilingue ou na funda. A palavra Pedro é aquela pedra. Mas quando Jesus se volta para ele e diz sobre esta pedra, aí ele usa a palavra Petra, que é rocha.
Então ele diz assim: em verdade eu te digo que tu és uma pedra, um pedrisco, um pedregulho, mas sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mais tarde, o próprio Pedro apontou quem era a verdadeira pedra fundamental da igreja. Se você puder ir comigo lá para a primeira epístola de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 3 e 4. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 3 e 4. Diz assim: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para Ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Pedro está apontando o próprio Jesus como a pedra eleita por Deus e preciosa. Então nós descobrimos aqui um erro doutrinário da Igreja Católica Apostólica Romana e percebemos que Jesus é o fundamento da igreja. Bom, nós sabemos que os fundamentos humanos são passageiros. Na década de 50, 60, até mesmo 70, nós sabemos, pelos mais antigos, que as indústrias Matarazzo dominavam muitos mercados, né, irmã? Indústrias Matarazzo fazia de tudo, desde sabão até de tudo. Mas, com a morte do seu fundador, Francisco Matarazzo, a empresa foi declinando e veio a falir. E quando você olha para o mundo, você vê muitas instituições que seguem para o mesmo caminho. O seu fundador morre e elas desaparecem. E aqui está a diferença da igreja. O nosso fundamento não é passageiro. E o nosso fundamento não morre mais. Ele disse, João, em Apocalipse capítulo 1, fui morto, mas revivi, e agora estou vivo para todo o sempre. Se o nosso fundamento é eterno, então a igreja também é. Você consegue imaginar que se eu e você formos fiéis até a morte, daqui 500 milhões de anos, estaremos no céu ainda cantando louvores a Deus e servindo ao Senhor? Daqui 1 bilhão de anos, estaremos vendo ainda as novidades de Deus na eternidade. Você consegue imaginar isso? Isso não tem fim. Olha o que Paulo diz, escrevendo a Timóteo, na sua primeira epístola, a respeito de Jesus, esta pedra fundamental. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Diz assim, glória a Deus. Ô Gu, você verifica se o retorno está liberado? Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. A Bíblia chama Jesus de Rei eterno e imortal. Olha o fundamento sobre o qual nós estamos apoiados. O fundamento sobre o qual estão os nossos pés não passam.
não se desfaz com o tempo, não se deteriora, não é corroído pela erosão dos séculos. Você vê imagens daquilo que foi o Império Romano, está completamente corroído pelo tempo, mas o nosso fundamento, que é Jesus, permanece para sempre. 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11, Paulo diz assim, 1 aos Coríntios 3, 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguém se apresentar batendo no peito dizendo, eu represento Cristo, ou eu sou sucessor de Cristo, ou eu sou a reencarnação de Cristo, ou a partir de hoje a igreja deve olhar para mim, essa pessoa deve ser rejeitada, porque ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está posto, e ele se chama Jesus Cristo. Então a igreja é uma instituição que está fundamentada sobre um fundamento eterno. Primeira coisa. Bom, a igreja, essa palavra igreja, vem de uma expressão grega, como eu falei no início, eclesia ou eclésia, que tem alguns significados. Primeiro deles, tirados para fora. Eclésia é uma palavra grega que foi tomada emprestada pelo evangelista do Senhor Jesus para nos explicar melhor o que Jesus quis dizer com isso. Jesus usou esta palavra, eclésia. Na sociedade grega, vocês sabem que no mundo antigo, intelectualmente falando, filosoficamente falando, a cultura grega foi muito influente, tão influente que o grego era o inglês do mundo antigo. E os gregos, eles tinham um método para sempre manter a sua sociedade em desenvolvimento. Qual era esse método, pastor? O governo escolhia as melhores cabeças da sociedade, os melhores pensantes, as pessoas mais visionárias, e os mantinham, os sustentavam, para que eles se reunissem constantemente, a fim de discutir o progresso social, tecnológico, da sociedade grega. E esse grupo de pessoas visionárias, que discutiam constantemente, eles só viviam para isso, só para discutir o que nós podemos fazer para melhorar a sociedade, o que nós podemos fazer para melhorar a vida das pessoas, para que elas cresçam mais, aprendam mais, sejam mais intelectuais. Eles só discutiam isso, eles passavam a vida discutindo isso. E tudo que eles iam concluindo, eles iam derramando na cultura grega, e os gregos iam progredindo. Esse grupo de pessoas, eles eram separados da sociedade, eles não se misturavam com as pessoas. Era chamado de eclésia. Olha que interessante. Este grupo de pessoas era chamado de eclésia, igreja. Por isso Jesus diz aqui, ele não diz sobre esta pedra edificarei uma igreja, porque a eclésia grega já existia. Mas ele está dizendo, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu terei um grupo de pessoas meu, que viverão para mim, que cuidarão dos assuntos do meu reino, que me servirão, que serão cumpridores do meu propósito, da minha vontade, que influenciarão este mundo com o que eu derramar sobre eles. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a minha eclésia. É por isso que a palavra eclésia tem esse significado, tirados para fora. Jesus nos separa do mundo
para que, vivendo em comunhão, nós possamos influenciar o mundo para bem. A palavra eclésia também significa assembleia, congregação, e esses são os principais significados. Agora, a igreja de Jesus, ela é uma unidade. Ela não trabalha ou opera dividida. A igreja é um grupo de pessoas que tem algo em comum. Ela pode ser composta por homens e mulheres, jovens e adultos, idosos e crianças, mas todos nós teremos um propósito em comum. Porque a igreja deve funcionar em concordância, em unidade. Porque igreja, ela só existe a partir de 2 ou 3. Ninguém é igreja sozinho. Se você ouvir alguém dizendo, eu não preciso estar com ninguém para ser igreja, onde eu estiver eu sou igreja, essa pessoa está errada. Quem se isola não é igreja. Se você estiver no mato perdido, você pode até ser crente, fiel, fervoroso, corajoso, mas igreja só é igreja quando nós temos no mínimo 2 ou 3 pessoas. Mateus, voltando para Mateus, o texto que nós lemos, capítulo 18, no versículo de número 20, Jesus aqui continua dizendo, Mateus 18, 20, ele diz aqui, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou no meio deles. Onde estiver, na África ou na Ásia, na América ou na Europa, na cidade ou no campo, nas universidades ou nos lares, no meio do mato ou no deserto, nas cavernas ou no mar, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Consegue entender por que a igreja é diferente? Jesus está aqui. E isto não é um jargão de pregador. Isto não é um jargão de pregador para emocionar a igreja, ou para falar, ó, dá glória a Deus aí, irmão. Não. Ele disse que é assim. Quem está aqui hoje em nome do pastor, diga amém. Ah, mas eu sei, quem está em nome da Refidim, diga aleluia. Mas quem está aqui em nome do Papa? Quem falou amém? Mas quem está aqui em nome de Jesus? Então Jesus está no nosso meio. Aleluia. Agora, a igreja, este grupo de tirados para fora, que vive em unidade, concordância, a igreja precisa de um lugar específico. Por isso que é errado as pessoas dizerem, eu não preciso ir à igreja para ser a igreja. Você vai para onde então? Porque, biblicamente falando, igreja se reúne. Vocês viram que clipe bonito a irmã Raniele fez para a nossa igreja? Vocês receberam aí para as redes sociais? Igreja é aquilo. Igreja é servir, é estar juntos. Igreja é celebrar a Deus, glorificar a Cristo. Igreja é você ter prazer de fazer algo para Deus. Igreja é unidade, é comunhão. Igreja é aquilo. Se não tiver isso, não é igreja. Pode ter nome de igreja, mas não é igreja. Pode ter igreja na placa, mas não é igreja.
a Bíblia nos mostra que a igreja precisa de um lugar. Para quê? Primeiro, para nos reunirmos para oração. Atos capítulo 1. Versículo 13 e 14. Atos capítulo 1, versículo 13 e 14. Diz assim: quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Eles precisaram de um lugar para buscar a promessa que Jesus havia dito em Lucas 24, 49. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de... E aí ficou cada um na sua casa? Não. Aí Pedro foi pescar, João foi para a praia. Nada contra a praia, viu? Não é isso não, viu? Todo mundo merece um passeio, só o pastor que não. Aí veja bem, eles foram para a reunião da igreja. E onde a igreja se reunia? No cenáculo. O que era o cenáculo? Era uma grande sala cedida pela família de João e Tiago. A família de João e Tiago, os dois discípulos, eram bem-sucedidos. A casa deles era uma boa casa. E tinha um lugar acoplado, que era o cenáculo. Era uma sala de festa. Assim. João falou assim: a gente pode orar aqui. E se você ver na internet lá, provável localização do cenáculo, o tamanho era mais ou menos esse aqui mesmo. E eles passaram a se reunir ali para orar, todos os dias. Até que no 10º dia, desceu o Espírito Santo. Onde a igreja se reúne, o poder de Deus sempre será derramado. Bom, a igreja precisa de um lugar para oração. A igreja precisa de um lugar para se encontrar. Diga para quem está do teu lado: eu tenho que me encontrar com você. Olha para quem está na frente, para quem está atrás, diga a mesma coisa: eu tenho que me encontrar com você. E crente parece que tem imã. Onde tem um crente, começa a aparecer outro. Encontra com um crente no mercado: paz, irmão, tudo bem, tudo bem. Está conversando, encosta mais um: oi, gente, e tal. Daqui a pouco, gente do céu. Encontra na feira, começa a encostar um monte, assim, ó. É imã, crente tem imã. Tem necessidade de estar junto. Mas nós sabemos que os 3 primeiros séculos da igreja, esses encontros aconteciam nas casas, nos lares das pessoas que assim cediam para cultos. Romanos capítulo 16. Versículo 5. Se nós vivêssemos na igreja primitiva, nós veríamos os irmãos com garagem bem grande já para emprestar a casa. Ou um salão de festa. Uma laje. Romanos 16, versículo 5, diz assim, Paulo falando: saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto,
primícias da Ásia para Cristo. Paulo estava falando da casa de Priscila e Áquila, está aqui no versículo 3. Paulo está dizendo assim: saudai todos os que se reúnem na casa deles. Priscila e Áquila eram um casal que liderava uma igreja local em Roma. E provavelmente Priscila era a líder, não Áquila, seu marido. Porque no mundo antigo tinha muito disso. O líder sempre vinha na frente. E alguns teólogos acreditam que se Áquila fosse o líder da congregação, Paulo diria: saudai Áquila e Priscila. Mas ele diz: saudai Priscila e Áquila. Nas outras vezes que ele cita esse casal, ele também cita Priscila sempre à frente. Provavelmente ela liderava a congregação. E Paulo diz: saudai-os, porque eles são meus cooperadores em Cristo. Saudai todos os que estão na sua casa. Que lindo! A igreja na casa de Priscila e de Áquila, firme e forte, servindo ao Senhor com alegria, né? Em 1 Coríntios 16, nós temos um outro exemplo. Em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 19. Novamente Paulo dizendo: as igrejas da Ásia vos saúdam, no Senhor muito vos saúdam, Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Aqui Áquila aparece na frente, mas na outra vez aparece novamente Priscila de novo. Ou seja, havia uma igreja que se reunia ali, naquela casa. Agora, por que pararam de se reunir nas casas? Porque chega uma hora que não dá, né? Você faz um culto com 20 irmãos, é uma coisa. Com 30 irmãos, o negócio já fica estreito. Você faz um culto com 50 irmãos, no final do culto o teu banheiro precisa de uma faxina, né? Mas enquanto não tínhamos esse conceito de templo, as igrejas se reuniam nas casas e nos lares. E ainda hoje, não há nada mais gostoso. Ainda hoje, não há nada mais gostoso do que um culto no lar, sim ou não? Um culto no lar é renovador. Aquele apartamento no Santa Mônica está precisando de um culto naquele lar. Nós vamos lá, é logo logo. Então veja, não existe nada melhor do que um culto no lar. O fervor espiritual, a comunhão, a unidade, a presença de Deus é maravilhosa. Bom, 1 Timóteo 3,15. Paulo vai dizer algo muito interessante. Primeira Timóteo 3,15. Para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Olha que interessante. Quando Paulo escreveu isto, não existia templo, só existia igreja nos lares. Mas mesmo as igrejas sendo nos lares, Paulo chama a igreja de casa de Deus. Por quê? Porque quando nós estamos unidos, nós formamos uma grande habitação espiritual. O que é melhor? O que é melhor? Um culto de domingo com 10 pessoas ou um culto de domingo com 150 pessoas? Hã? E não é impressão sua que o culto é mais abençoado, ou parece que a presença de Deus, não é impressão, é porque a casa ficou maior.
10 pessoas, a casa é um tamanho. 20 pessoas, a casa é outro. 50 é outro. E 200 pessoas, a casa é outro. O culto de Natal não estava lindo? 219 pessoas. A casa estava enorme. Então o Espírito Santo desceu mesmo. E passeou nesse lugar. E Paulo diz aqui para Timóteo, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, enquanto estamos reunidos, somos casa de Deus. Quando você diz, hoje vou à casa de Deus, você está falando certo, porque você está indo à reunião da igreja. Igreja reunida é casa de Deus. Agora vamos falar um pouco sobre o poder da igreja. O poder que a igreja tem. Na doutrina bíblica, o poder da igreja não é um poder político. Não é. E eu não quero que vocês me entendam mal. Quem dera se Deus vocacionasse cristãos íntegros para seguirem uma carreira política. Isso é outra coisa. Porque cada área precisa de uma vocação, sim ou não? Eu não tenho vocação para ser médico. A hora que chega alguém com uma bereba desse tamanho lá para fazer curativo, apesar que o médico não faz, né? Ele só examina, né? Quem faz é o enfermeiro. Então eu também não tenho vocação para ser enfermeiro. Pronto. Sabe? Deus me livre. Sabe? Chega umas coisas feias, horrorosas lá e você tem que raspar todo aquele pus, aquela carne putrefada. Eu não tenho isso, eu não tenho. Foi uma tribulação muito grande trocar as fraldas dos meus filhos. Não adianta dar risada não, é você mesmo. Sobrava tudo para mim, porque a Cris saía de casa mais cedo que eu. Olha, eu queria trocar os caras tinham um presente tão grande, que eu me recusava às vezes a limpar, eu levava direto para o chuveiro. Eu não tenho vocação para ser enfermeiro, nem cuidador, nem médico. A pessoa para ser política precisa ter vocação também, certo? Não há nada de errado um cristão íntegro, correto, ser político. Não há nada de errado que Deus levante pessoas assim. Mas eu estou dizendo que, referente à igreja, o nosso poder não é político. Deus nunca planejou fundar uma república evangélica. Assim como existe a República Islâmica, assim como existe a República Comunista, Deus nunca planejou uma república evangélica. E eu vou dizer por quê. Porque tanto na República Comunista, quanto na República Islâmica, ou você se converte, ou você vai passar a espada. E o Evangelho não deve ser forçado. O Evangelho é algo que as pessoas devem ouvir e decidir se crerão ou não crerão. Então deixe as repúblicas democráticas como estão. Deus não quer esse poder para a igreja. Até porque quando a Igreja Católica Apostólica Romana teve esse poder político, durante a Idade Média, ela só matou 24 milhões de pessoas no mundo. Só isso, tá? Então, o poder da igreja não é poder político. Na política você faz barganha. Precisa fazer, senão você não consegue as coisas. Você tem que abrir mão de uma coisa para conseguir outra. E igreja tem uma doutrina que não negocia. O poder da igreja não é político. Não é político. O poder da igreja não deve ser o poder financeiro. Deixa o poder financeiro para as grandes instituições bancárias, filantrópicas, mas a igreja não deve buscar esse poder financeiro.
dá errado, não dá certo. O poder da igreja também não deve ser um poder patrimonial. Todos os que aderiram, irmãos, todos os que aderiram a isto se perderam. Sejam pastores, apóstolos, bispos, que aderiram à busca do poder político, do poder financeiro ou do poder patrimonial, se perderam. Porque Deus nunca planejou isso para a igreja. O verdadeiro poder da igreja é totalmente espiritual. Totalmente, inegociavelmente, o poder verdadeiro da igreja é o espiritual. Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. O poder que a igreja recebe de Deus lhe permite resistir às tribulações. Não há nenhum povo mais resistente no mundo do que a igreja verdadeira. A igreja que vive independente de Deus. O poder que Deus dá à igreja nos dá autoridade para resistir às tribulações. Ou seja, é Deus que trabalha por nós. Houve um homem na história chamado Jerônimo Savonarola. Ele era um padre, porque até então só existia uma igreja no mundo, que era a católica. Não tinha acontecido a reforma ainda protestante. Mas este homem, apesar de ser padre, ele era um verdadeiro convertido. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Ele passava dias em jejum e meditação na palavra. E quando ele ia para a catedral, não me lembro agora a cidade que ele pregava. Não me lembro se era Bolonha, não me lembro. Mas quando ele chegava na catedral para pregar, conta a história que a sua pregação era tão impactante que as pessoas tinham a impressão de estarem saindo da missa estonteadas. E ali, no século XV, que foi a época que ele viveu, já naquela época, a sociedade estava muito viciada em pornografia. Eles imprimiam já revistas com desenhos rudimentares, mas de conotação pornográfica. E quando Jerônimo Savonarola começou a pregar e ser usado por Deus, as pessoas começaram a jogar essas revistas no meio da praça para que fossem queimadas. E aí ele começou a pregar contra o pecado, e aí sobrou para todo mundo. Sobrou até para o Papa, que tinha uma vida muito imoral naquela época. E aí o Papa ameaçou ele de morte. E ele, cheio do Espírito Santo, profetizou no meio do culto que aqueles que estavam tramando contra a vida dele morreriam ainda naquele ano. O Papa e o maestro da igreja. No 7º mês, os dois morreram sem causa aparente.
assim como ele havia profetizado. Então perceba que a igreja de Jesus, os que andam na presença de Deus, não precisam de armas para se defender. E eu não estou aqui dizendo que sou contra uma pessoa ter arma, não. Se a pessoa tem porte, a pessoa tem legalidade, eu até acho legal. Mas eu estou dizendo que não é isso que nos protege verdadeiramente. O verdadeiro servo do Senhor, ele conta com a proteção espiritual de Deus. Paulo disse, escrevendo a Timóteo: os que vos atribulam serão atribulados. Em Zacarias capítulo 2, versículo 8, Deus diz: aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. A promessa de Abraão que repousa sobre nós, herdeiros da fé, diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Se você é crente, se você é servo, se você é igreja, fique tranquilo, tem alguém no trono cuidando de você. O nosso poder precisa ser o espiritual. E uma igreja que perde o seu poder espiritual, perdeu tudo. Perdeu tudo. Então faça um check-up na tua vida de oração. Qual foi a última vez que você jejuou? Não fala mais em línguas, é mesmo? É batizar com o Espírito Santo, mas não fala mais em línguas? Está enferrujado aí? Não tem mais óleo do Espírito aí? Até range quando anda, de tão enferrujado que está. Não tem óleo do Espírito mais. Se nós perdermos este poder, perdemos tudo. O governo da igreja. Como que a igreja é governada? O governo da igreja não é um governo democrático. O que é democrático? A palavra democracia significa povo governando. Ouça, povo governando. É a palavra democracia, povo governando. Na igreja, o povo não governa. O povo é governado. Então, na igreja, o sistema de governo é teocrático. Deus governa. Deus governa. E rapidamente eu vou mostrar isso para vocês. É Deus quem levanta os obreiros para fazer a sua obra. Atos 13, 2. Atos 13, 2. Diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. É Deus quem levanta os seus obreiros. É Deus. Ninguém é pastor se Deus não o levantar como pastor. Ninguém é diácono se Deus não o levantar como diácono. Ninguém é cooperador se Deus não o levantar como cooperador. Ninguém é ministro se Deus não o levantar como ministro. E se Deus não levantar, não adianta, que não vai. É Deus que levanta. É Deus que constitui líderes sobre a sua igreja. Atos capítulo 20. Versículo 28. Atos 20, 28.
diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu. É o Espírito Santo que levanta líderes para orientar o seu povo. É Deus quem dirige os seus servos, ainda em Atos capítulo 16, versículos 6 a 8. Atos 16, do 6 a 8. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado a Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Olha que interessante. Tentaram ir para a Ásia, não conseguiram. Tentaram ir para a Bitínia, não conseguiram. Deus não deixou, o Espírito Santo não permitiu. Mas chegaram a Troade. Em Troade, Paulo teve uma visão, na qual um homem dizia: passa a Macedônia, ajuda-nos. Macedônia é a região de Filipos. Se você ler o capítulo 16, ele se passa em Filipos, onde Paulo é preso, acontece o terremoto, o carcereiro se converte, e ali nasce a igreja dos filipenses. Deus sabe das coisas ou não? Sim ou não? É Deus que levanta, é Deus que constitui, e é Deus que dirige a obra do seu povo. Pastor, mas se as pessoas estiverem fazendo de qualquer jeito, estiver fazendo relaxado, e se as pessoas estiverem, Deus também repreende. Apocalipse capítulo 2. Versículo 1. Apocalipse 2, 1. Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixas esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. No capítulo 3, escrevendo a uma outra igreja, o Espírito de nosso Senhor Jesus diz, no versículo 19: eu repreendo e disciplino tantos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Nós temos um Deus que levanta obreiros para a sua igreja, constitui líderes para a sua igreja, dirige a vida da sua igreja e repreende qualquer um que relaxadamente estiver fazendo a obra no meio da sua igreja. O governo que rege a igreja é o governo do céu. Do céu. Teocrático. E se não for assim, eu não quero. E nem você deve querer. Existem igrejas que, literalmente, é o povo que produz a obra. E se o pastor trouxer uma pregação um pouco mais dura, a assembleia já se reúne para demitir o pastor, afinal ele está sendo insensível. E tem igreja que proibiram até a manifestação de falar em línguas,
dar glória a Deus, ou seja, literalmente, a igreja é da própria igreja. Mas a Bíblia nos mostra que a igreja verdadeira pertence ao Senhor. E para terminar, falamos sobre o fundamento, sobre a igreja, sobre o seu poder, sobre o seu governo. Para terminar, sua missão. A igreja, ela tem várias missões na Bíblia. Várias. A igreja tem vários propósitos. Mas a tarefa suprema da igreja é evangelizar o mundo. Marcos 16:15 diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Mateus 28:19 diz: ide por todo o mundo e fazei discípulos, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós lemos Atos 1:8 agora há pouco, no qual Jesus nos garantiu como cumpriríamos a nossa missão. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A tarefa suprema da igreja é a evangelização do mundo, por testemunho pessoal e por pregação. Mas pegando tudo o que a Bíblia nos diz a respeito disso, nós resumimos na nossa missão. A igreja existe, primeiro, para adorar a Deus. Igreja não tem que ter celebridade, nem estrela. A igreja adora a Deus. A igreja tem o dever de amar o próximo. Ou seja, nós devemos demonstrar aos outros o que esta sociedade já não demonstra mais. A igreja deve proclamar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja deve investir em missões nacional e internacionalmente. A igreja deve transmitir os ensinamentos da Bíblia Sagrada, nossa única regra de fé. A igreja deve batizar os novos convertidos por imersão. A igreja deve praticar a educação cristã. A igreja deve praticar a assistência social, porque Jesus disse para não nos esquecermos dos pobres. A igreja deve cultivar a comunhão, o bom relacionamento e a fraternidade cristã. E não é tarefa da igreja almejar nenhum tipo de poder secular, senão o poder que vem de Deus. Não é correto enxergar a igreja apenas como uma filantropia, uma ONG ou uma associação. A igreja é o organismo vivo de Jesus Cristo na terra. É uma unidade de vidas que se alimenta da videira verdadeira. Que você seja igreja, que eu seja igreja, e que todos nós sejamos sempre de Cristo. Nosso Deus e nosso